Nós vamos acompanhar, é o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Vamos acompanhar. Com a Casa Branca ainda hoje, para narrar a nossa conversa e, como eu disse a ele, para que eles nos enviem por escrito as explicações formais que o caso requer. Não, eu quero que o governo americano dê as explicações, não necessariamente o embaixador. Ele transmitiu o que o Brasil quer ouvir dos Estados Unidos e nós estamos esperando essa resposta. Bem, talvez por vício de advogado, eu prefiro o exercício do contraditório antes de expressar juízos definitivos de valor. O que eu afirmo é, se confirmados os fatos, isto revelará uma violação inaceitável e inadmissível à nossa soberania. E algo que agravaria ainda mais a situação. A violação da soberania não pode acontecer sob nenhum pretexto, mesmo para investigação de atos ilícitos. Agora, quando a violação da soberania com interceptação de dados se dá não para investigar ilícitos, mas para uma dimensão política, uma dimensão empresarial, do ponto de vista valorativo, a situação fica, sem sombra de dúvida, piorada. Isso foi expresso ao governo norte-americano. Nos disseram textualmente que não faziam interceptações para finalidades políticas ou econômicas de favorecimento de empresas americanas. Nós confrontamos com aquilo que havia sido revelado pela imprensa brasileira em relação a situações de interceptação que, em tese, teriam ocorrido da diplomacia brasileira. Nós não tivemos nenhuma resposta conclusiva. E agora surgiram fatos talvez ainda mais graves, porque envolve a pessoa da chefe de Estado brasileiro em relação a isso. Vamos aguardar a explicação norte-americana primeiro. Sobre o provedor, nós chegamos a encaminhar na proposta detalhada do acordo, ou do tratado, ou do protocolo, não importa, nós chegamos a falar de que entendíamos necessário nós termos um servidor de raiz no Brasil. Um servidor de raiz no Brasil. Porém, o que eu posso dizer é que, em relação a outras situações, como essa que você me pergunta, isso será objeto de uma avaliação, de uma reflexão do governo brasileiro a partir, naturalmente, da resposta que nos será dada pelo governo americano. Boa tarde, ministro. Ministro, boa tarde. Cláudia Bontempo. Espera aí, eu estou me... Não, isso foi levado, quando nós fomos aos Estados Unidos, isso foi levado como um dos pontos. Oi, boa tarde, ministros. Boa tarde, Cláudia Bontempo, TV Globo. Eu gostaria apenas de insistir em saber se existe um prazo para que essas explicações cheguem ao governo brasileiro e também saber para o que nós estamos olhando aqui. Nós estamos olhando denúncias de interceptação de comunicação, existe também a informação de que haveria espiões em território nacional. Qual é o enredo dessa preocupação, do tema dessas reuniões hoje com a presidente Dilma? Na minha conversa com o embaixador Shannon, ficou claro que nós esperamos uma resposta o mais pronto possível, ainda esta semana. Por favor. Isso. O objeto da nossa conversa foi o objeto da denúncia ou dos fatos que foram revelados pela imprensa. A imprensa fala em interceptação de dados telefônicos, fala em interceptação de dados por via da internet, fala em espionagem física. Há vários ingredientes que apareceram, não só nesta última matéria, que foi levada ao ar ontem à noite, mas em notícias anteriores. Então, todos esses aspectos, evidentemente, são considerados, a partir dos fatos que foram revelados pela imprensa, a nossa análise e consideração para a tomada de decisões. Sim, da agência Reuters, ministros. O governo brasileiro já entrou em contato com o governo mexicano
ou planeja fazê-lo para discutir essa situação em que os dois países são vítimas? Não, como eu disse, nós vamos entrar em contato, já começamos, aliás, a entrar em contato com vários países, como eu disse, tanto países em desenvolvimento quanto os países desenvolvidos, inclusive os membros do BRICS, para discutir esse tema, porque nós acreditamos que é um tema que envolve a todos e afeta a todos. Temos que ter uma regulamentação internacional que proíba, uma governança internacional que proíba a exposição do cidadão e dos governos a escutas, a violação dos seus dados, da sua privacidade, aos ataques cibernéticos, enfim, a toda uma agenda de medidas que podem e devem ser tomadas na área internacional para regulamentar o uso, por exemplo, da internet. Mas não é uma regulamentação para cercear direitos, ao contrário, é uma regulamentação para proteger direitos. E isso é o mais importante. Ninguém quer olhar para a liberdade da internet e ir contra essa liberdade, mas nós queremos que seja uma verdadeira liberdade que proteja o cidadão, as empresas, os governos, para que eles não sejam alvo de violações desse tipo. O microfone não está... Alô? Deu, agora deu. Bom, os senhores estão falando que a imprensa está divulgando, mas a imprensa está divulgando documentos do governo dos Estados Unidos que foram passados pelo Snowden, para o jornalista do Guardian, que publicou esses documentos dos Estados Unidos. Então não é a imprensa que está, é o governo, são documentos do governo dos Estados Unidos. E isso não é de hoje, é de algumas semanas, é que vem isso acontecendo. Foi um choque primeiro, tanto que se preparou 2 comissões que demoraram para ser constituídas, foram até lá, as 2 voltaram de mãos abanando, frustradas, porque o governo dos Estados Unidos disse que ia continuar com as suas espionagens. Então eu pergunto, diante da praticamente a comprovação de que realmente existiu, já existem algumas variáveis de reação? Por exemplo, cortar relações diplomáticas ou não comerciais, querer uma compensação comercial mais adiante com parte de comércio, suspender ou adiar a visita da presidente. O ministro disse que não vai falar sobre isso, eu também gostaria de saber por que ele não vai falar sobre isso. Enfim, eu queria saber que tipo de reação o governo brasileiro vai tomar efetivamente, não apenas dizer que isso é inadmissível, que isso é um absurdo. Eu queria saber que medidas vai tomar efetivamente para que isso acabe logo. Bom, o tipo de reação dependerá do tipo de resposta que for dada. E, por isso, nós queremos uma resposta formal, por escrito, para que seja avaliada. E aí, a partir daí, vamos ver, como governo, qual vai ser o tipo de reação que adotaremos. Mas você está estudando algum tipo de variável, alguma coisa, não? Veja, estamos já há algum tempo. Mas nós precisamos acabar o ciclo do que está acontecendo. Eu cheguei dos Estados Unidos na sexta-feira. No domingo tivemos a notícia levada ao ar. E agora queremos a explicação em relação a esses novos fatos. A partir desta análise, tenha certeza que o governo brasileiro tomará as medidas necessárias para estar ajustado com a sua avaliação, que efetivamente é a de que uma violação da nossa soberania é inadmissível. Eu não vou conversar sobre a viagem, porque hoje o tema não é viagem, hoje o tema Hoje o tema não é viagem, hoje o tema é o fato grave que aconteceu. Boa tarde, ministros. Eduardo Davis, da Agência F. Claro, primeiro, ministro Figueiredo, enfim, se os senhores não falam da viagem,
digamos que podemos entender que a viagem pode acontecer ou não pode acontecer. Primeiro isso. Segundo, estão esperando uma resposta agora por escrito. Quando esteve aqui o dia 13 de agosto passado, o John Kerry, Brasil apresentou uma reclamação forte. E Kerry falou diretamente aqui nessa mesma sala que tudo bem, que eles entendiam todas essas reclamações, ele deu uma resposta, nós entendemos, mas nós vamos continuar fazendo isso porque é uma questão de segurança nacional. Então, de novo, mais ou menos na mesma linha, além de reclamar e tal, o Brasil, que pode fazer de concreto? Porque também, ministro Cardoso, o senhor falava do contraditório. Agora, talvez com alguma dúvida de se isso foi verdade ou não, abrindo a possibilidade. Agora, o Brasil tem como comprovar se isso realmente aconteceu ou não? Obrigado. Eu acho que antes se termina um ciclo para que você possa avaliá-lo na sua inteireza. Nós tivemos todo um conjunto de informações divulgados, estivemos nos Estados Unidos, tivemos um diálogo muito firme, expressando a posição do governo brasileiro, posso dizer, assegurar isso. Isso foi expresso por mim, inclusive, numa coletiva dada na Embaixada Brasileira em Washington. Logo cheguei aqui no Brasil, transmiti à presidenta Dilma Rousseff os resultados e já no domingo nós tivemos novos fatos que inclusive mostram, se confirmados, uma interceptação que absolutamente nada tem a ver com práticas ilícitas, nada tem a ver com crime organizado, com terrorismo, mas de natureza estritamente política de um chefe de Estado. De uma chefe de Estado, no caso. Então, portanto, vamos aguardar a resposta e, a partir daí, avaliarmos medidas que devem ser tomadas. As de imediato já decididas, mesmo antes disso, era levar aos fóruns internacionais apropriados a questão. Porque essa situação se coloca em relação ao Brasil, se coloca em relação a outros países do mundo. Então, isso já havia sido efetivamente objeto de uma decisão do governo. Eu informei isso ao governo americano, que diante da impossibilidade que nós tínhamos de buscar um equacionamento bilateral, nós procuraríamos os fóruns multilaterais para debatermos o problema. Isso já havia sido informado e está mantido. Faremos isto. Né? Da mesma forma, reagimos hoje dando nossa clara premissa de compreensão de que não se pode aceitar a violação de soberania e que cabe a um governo cuidar para que sua soberania seja respeitada. Vamos aguardar a posição dos Estados Unidos da América, as informações, as declarações que eles têm que fazer e, a partir daí, evidentemente, medidas que devam ser tomadas, além destas que nós já anunciamos, serão, obviamente, reveladas, ditas e anunciadas pelo governo. Vamos lá? Obrigado, gente. Obrigado, gente.